Graça e paz, amados do Senhor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. E vamos para mais uma devocional, desta vez lá em Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 11, onde está escrito: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvis este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eu quero falar hoje com você sobre algo que a gente pouco fala dentro da nossa igreja, né? Dentro do nosso contexto, que é sobre prosperidade. Eu quero falar com você sobre prosperidade. A gente teme tanto falar de prosperidade devido à teologia da prosperidade que às vezes a gente esquece de falar um pouco disso. Mas eu quero falar um pouco daquela prosperidade verdadeira, daquilo que Deus tem pra gente, daquilo que Deus tem preparado pra gente e o que de fato é prosperidade. Vamos analisar a vida de José do Egito, para que a gente consiga compreender o que é de fato prosperidade e quais são os desafios que ela traz nas nossas vidas. Primeiro, prosperidade é estar satisfeito com aquilo que a vida nos traz. É estar satisfeito quanto aos seus sonhos, quanto àquilo que você idealiza. Note que José sonhou e seus irmãos o odiaram por causa disso. Mas José, ele não desiste dos sonhos. E Deus sabe quais são os planos que tem guardado para ele. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso sucesso ele está limitado à simples, boa e agradável vontade de Deus. Então, ter sucesso é andar nos limites que o Senhor estabeleceu para este mesmo sucesso nas nossas vidas. A gente não pode ir a mais que isso e também não devemos nos contentar com menos que isso. Deus tem preparado algo para a gente e a gente precisa entender os sinais para que a gente consiga alcançar o que o Senhor tem preparado. Note que ao final da história, o próprio José, ele fala a seus irmãos que tudo o que aconteceu na vida dele não foi por causa simplesmente das obras dos irmãos, daquilo que os irmãos fizeram, mas sim por uma obra da mão de Deus. O sucesso de José esteve a todos os momentos na mão de Deus. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que numa vida de sucesso real, verdadeiro, daquele que traz felicidade, daquele que traz paz, que traz satisfação, não aquele sucesso onde há loucura, onde há correria, onde há desânimo com o dinheiro que tem, pode ser rico em dinheiro, mas pobre de espírito. Nós precisamos entender que é Deus quem controla tudo isso. Esse é o primeiro passo. A gente também precisa compreender que numa vida de sucesso, as coisas boas e as coisas ruins se sucedem. Primeiro vem uma fase ruim, talvez venha outra fase ruim, mas depois vem a fase boa. E talvez depois da fase boa precise vir outra ruim para que a gente precise passar de nível. Porque na fase ruim a gente cresce e muitas vezes na fase boa a gente se acomoda e deixa de crescer, deixa de viver uma vida, o sucesso que o Senhor preparou para nós. Vamos analisar novamente a vida de José. Primeiro, ele está numa fase boa onde é amado pelo seu pai, ele é o querido do papai. Depois ele é vendido pelos irmãos, ele entra numa fase ruim. Depois ele vai para a casa de Potifar e lá ganha respeito, lá ganha autoridade, lá Deus é com ele e tudo vai bem. Então lá ele estava num momento bom. Então vem a mulher de Potifar, tenta agarrá-lo
dá toda aquela confusão, ele é jogado na cadeia. Então ele vai novamente para a fase ruim. E lá dentro, Deus suscita a oportunidade para que ele vá além. Então ele desvenda os sonhos do padeiro-chefe, do copeiro-chefe e posteriormente do próprio faraó. E passa a ser o segundo maior do Egito, o governador do Egito. Note que José foi de fase ruim para boa, de boa para ruim, o tempo todo. Porque a gente precisa entender que na nossa vida Deus preparou coisas assim. Deus preparou momentos assim. Talvez as coisas estejam ruins agora. A gente precisa entender que esse é o momento da gente crescer. Talvez as coisas estejam boas agora. A gente precisa entender que não é momento de se acomodar, de ficar parado. A gente precisa crescer. A gente precisa ir além. A gente precisa compreender que Deus tem uma história pra gente, não é uma história que fica parada. Sempre há algo depois disso. Sempre há algo depois daquilo que a gente está fazendo agora, desse momento, seja de felicidade ou seja de tristeza. E a gente precisa compreender para que a gente possa alcançar essa felicidade, esse sucesso de verdade. Sucesso é estar feliz com os seus próprios sonhos, com aquilo que você idealizava. José, tudo quanto sonhou, tudo quanto Deus colocou no coração dele para que ele fosse, ele alcançou. Pelo poder de Deus e não pelas suas próprias mãos. A gente precisa entender, por fim, que mesmo que tudo pareça ser fruto das nossas mãos, é Deus quem está organizando tudo. É Deus quem está guiando tudo. Jamais diga, eu consegui pela minha própria força, pelo meu próprio conhecimento, pelo meu próprio esforço. Deus mostra ao longo da história de José que toda a história dele foi guiada por Deus. E José, sabendo disso, humildemente, ao fim da sua história, reconhece perante todos que Deus é o seu guia, que Deus é o seu poder, que Deus é o seu escudo, que Deus é a sua força. Que Deus seja o seu escudo, a sua força, o seu guia, e o que eu lhe desejo é uma vida de sucesso, pois quem vive nas mãos do Senhor encontra vitória, encontra sucesso, encontra paz, alegria e amor ao fim e ao longo de sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.